Ozaga, é o seguinte, por se tratar de um escritor, como que você vê o hábito da leitura no Brasil? E, consequentemente, aqui em Pinhal, você acompanhou com o Departamento de Cultura ali, né, de perto, como que você vê isso no Brasil hoje? Quando entrei no departamento, uma das coisas que eu verifiquei, embora tenha bastante criança que procure livro infantil na biblioteca, e isso continua, eu estou sabendo, o pinhalense ele lê muito pouco. São pouquíssimos os livros vendidos nas livrarias e os jornais vendidos também são muito poucos, principalmente os jornais de grande circulação, né, como a Folha ou o Estadão, que, se não estiver enganado, não passa de 500 exemplares por mês. E foi por isso até que, depois que eu deixei o departamento, eu comecei a imaginar a criação de um jornal que tratasse, né, de desenvolver a leitura nas pessoas. Vamos falar disso aqui, a gente não ia comentar já, mas aqui, para vocês, aqui muita gente vai conhecer, principalmente quem gosta de uma boa leitura, o Leitor Pinhalense. Esse título é fantástico, né, Zaga? É o Leitor Pinhalense pensando exatamente nisso. Na realidade, o Leitor Pinhalense é um personagem, né? É um leitor que lê e procura informar as pessoas sobre o que leu. Então, quando se lê o Leitor Pinhalense, os textos sempre falam de alguma coisa que foi lido, ou em livro, ou na internet, e a gente tem a preocupação, inclusive, de sempre que tira algum texto da internet, de comunicar o autor que a gente está tirando esse texto. Zaga, aproveitando o assunto, você acha que Pinhal oferece boas opções para quem procura leitura, tipo a livraria ou até mesmo a biblioteca municipal? Oferece. Eu acho que as nossas livrarias, elas têm os principais livros que estão na relação daqueles mais lidos. E a biblioteca também tem um acervo muito interessante. É evidente que a biblioteca ela não tem recurso suficiente para ter todos os livros que a gente gostaria que tivesse. Então, isso é histórico, né? Todo tempo da biblioteca, isso vem acontecendo. Os diretores têm vontade de manter a maior quantidade de livros possíveis, tem muita doação, inclusive do governo federal, do governo estadual. Eu sei que na atual administração alguns livros foram adquiridos, isso é muito bom, mas não adianta você ter o livro se você não tem leitor. Entendeu? Então eu acho que hoje a gente carece mais de leitores do que possibilidade de leitura. Agora, hoje nós não temos cinema, não temos teatro. Há quem diga que, como você acabou de falar, que a biblioteca nossa está precisando de umas melhorias. No seu ponto de vista, qual é o ponto-chave? O que a gente precisa para melhorar isso na cidade nossa? Bom, Pinhal passou por um período muito grande em que nós fomos perdendo essas possibilidades, né? Perdemos o teatro, o cinema veio, mas o cinema voltou, né? Porque depois que o Cine Santa Clara e o Cine Éden fechou, nós ficamos um grande período sem cinema. E quando foi criado o Cine Casarão, nós já não tínhamos público para esse cinema. Pelo contrário, tinha sido formado um público de DVD, né? Do videocassete, depois dos DVDs. E isso, para que isso volte, né, para que a gente volte a ter público, tanto para cinema quanto para teatro, eu acho que tem que ser feito um investimento muito grande, num período também interessante, para que tanto no cinema quanto no teatro a gente tenha espetáculos de graça, para que as pessoas possam ir ao cinema ou ao teatro e ir se habituando com esse espetáculo. Zaga, você falou aí de cultura, de teatro, de graça. A virada cultural paulista, que a gente acompanhou de perto aí em São João da Boa Vista. Você acha que, lógico que é um bom projeto, é um projeto super interessante, você acha que é isso que o Brasil precisa em termos de cultura? É evidente que essa ação é importante, né? Tudo que você puder fazer de graça à população voltado para a cultura, você está levando as pessoas a prestar atenção nisso e continuar absorvendo e querendo mais essas informações.
São João da Boa Vista conseguiu, né, tem esse privilégio, certamente em função da presença de um deputado estadual, aliás, um deputado federal, né, que é são joanense, assim como nós conseguimos também o Projeto Guri, por exemplo, porque tínhamos uma pessoa no lugar certo, na hora certa. Porque tanto o Projeto Guri como a Virada Paulista são eventos caros, né? O município acaba tendo que arcar com alguma verba, como aconteceu com São João e como acontece com o Projeto Guri no Pinhal. E mesmo assim é uma dificuldade para conseguir esses eventos na cidade. Zaga, e a gente está falando muito da cultura e a gente está aí com um Cine Teatro Avenida quase pronto, né? A gente não tem informações oficiais, mas que esse ano sai esse tão esperado teatro. Você acha que com a reabertura desse teatro aí, que está todo mundo esperando, você acha que a cultura em Pinhal, você acha que o incentivo, você acha que essas coisas, na minha opinião, tem que melhorar, mas você acha que essas coisas realmente vão melhorar simplesmente pela abertura do teatro, peças, que nem você falou, danças, tem tanta gente estudando teatro em São João da Boa Vista, no Mogi Guaçu, tantos pialenses, você acha que só o fato disso eu acho que não é suficiente, né, Zaga? É evidente que não. Só a abertura do teatro não garante que a cultura de Pinhal vai mudar da água para o vinho. Eu acredito que a atividade cultural em Pinhal depende basicamente do poder público, do interesse do poder público em que essas coisas venham a acontecer de forma efetiva na cidade, como eu já disse, gratuitamente e sempre, né? Você não pode ter um espetáculo hoje, outro daqui a 2 meses, não. Isso tem que acontecer todos os dias, né? Todo fim de semana você tem que ter um espetáculo. Agora, eu estou sabendo de algumas pessoas daqui de Pinhal que estão se reunindo para formar um grupo que, junto com a ATA, né, com os amigos do Teatro Avenida e o Departamento de Cultura, organizem-se, né, eles vão se organizar para que a gente tenha sempre um espetáculo, para que o teatro seja sempre utilizado, porque você não pode ter um teatro onde durante muito tempo se gastou muito dinheiro para não ser utilizado. Ele tem que ser utilizado, senão ele vai acabar se deteriorando de novo. Com certeza. A gente tem bons artistas musicais que são destaques na região. A gente encontra em eventos aí pela região com artesãos, pinhalenses expondo os trabalhos aí, entendeu? E a gente tem que, como eu já disse, em São João da Boa Vista a gente está muito presente lá, a gente vê muito pinhalense lá fazendo teatro e tal. O que você até já tocou nesse assunto, mas você acha que está faltando o que para a gente utilizar esse material humano aqui na cidade, né? E, infelizmente a gente tinha o grupo de teatro aí que fazia Paixão de Cristo, né? E era fantástico, o estádio lotava, e hoje a gente não tem mais peças desse tipo, com pinhalenses natos ali, né? Você acha que está faltando o quê? Bom, além do público que eu já falei, precisamos de verba e, evidentemente, instrutores para cada uma dessas áreas. Nós tínhamos a Neuza Ferreira, que cuidava do teatro, fez algum grupo com alguns espetáculos fantásticos aqui em Pinhal. Na parte de música, agora, com o Projeto Guri, a gente tem percebido que tem bastante criança envolvida, com mais criança envolvida com música em Pinhal. A banda Cardeal Leme, que vem formando muitos músicos e, infelizmente, exportando esses músicos. Mas é como você falou, nós temos realmente uma gama de artistas, né, tanto como escritores, músicos, na área de teatro, mas que eles não estão ficando em Pinhal. E não ficam porque nós não temos esse espaço aberto para a atuação deles. Então, volto a falar, verba, instrução e público. Isso é só o tempo que vai formar, não tem outro jeito.